Bem, o tema escolhido foi malária, é um tema particularmente que eu gosto imensamente, né? De, Fiz o meu mestrado com malária em criança, atendo bastante malária, né? E não muito raro, assim, às vezes, só para... O senhor falou do caso que às vezes os médicos são pegos despercebidos. A gente, na época de Brumadinho, nós tivemos um bombeiro que ficou internado com a gente e que tudo levava a crer que era uma leptospirose, e com a história clínica mais apurada, ele tinha viajado anteriormente, antes de ir para Brumadinho, ele tinha feito um treinamento na África e ele estava dialisando, fez uma insuficiência renal grave. Enquanto a sorologia não saía da leptospirose, a gente foi investigando e ele, na verdade, tinha malária falciparum. Então, realmente, a epidemiologia, a história epidemiológica, ela é muito, muito importante para a gente não ser pego de surpresa, né, com um quadro que é tão inespecífico nos sintomas, mas tão específico no tratamento. Eu sempre brinco com meus pacientes quando tem uma gota espessa positiva, eu falo, graças a Deus deu malária. E, por que não é a senhora? Eu falei, não, porque agora a gente vai tratar e o senhor vai ficar bem. Então, a gente fecha um diagnóstico que é melhor do que uma febre sem sinais localizatórios ou de origem obscura. Então, vamos começar. Deixa eu ver qual a técnica aqui para passar. Não estou conseguindo aqui. Apesar da malária se concentrar 99% na área da Amazônia Legal, como o doutor Barbosa já explanou, também existem outras áreas onde tem um baixo risco de transmissão. Então, a gente termina incorrendo no erro de achar que vai encontrar malária só aqui, na região amazônica, só, mas também existem outras áreas onde a malária pode se encontrar presente, e a gente precisa ter esse conhecimento, né? E principalmente por se tratar de uma doença evitável, né? Aliás, uma doença de uma morbidade evitável, que se tratada adequadamente. Felizmente, a maior parte da nossa malária é vivax, então tem uma evolução muito boa. Então, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre o diagnóstico, a suspeita clínica e o tratamento das malárias falcíparo e vivax, que são as mais comuns. Então, como todos já conhecem, não vou me detalhar muito, o agente é um protozoário do gênero Plasmodium. A gente temos aqui no Brasil Vivax e falcíparo, e raramente o malariê. A transmissão é através da picada do mosquito, né? A gente precisa desse agente, a gente tem um ciclo que vai acontecer nesse invertebrado, então é o Anopheles darlingi, e ele gosta de coleções de água limpa, quente, sombreada, e principalmente em áreas rurais. Então, ele não é um mosquito de hábitos urbanos, que o diferencia da dengue, né, que é um mosquito bastante urbano. Então, aí são fotos de lâminas de gota espessa, mostrando a forma né, que o microscopista nos ajuda imensamente, né, quando ele identifica qual é o agente etiológico para a gente poder definir o tratamento. Quais são as situações onde ocorrem riscos de transmissão? Então, qualquer viagem, né, a locais com altos níveis de transmissão de malária, né? Então, assim, é importante a gente perguntar desse paciente onde ele esteve. Aqui também a gente se depara com a situação de garimpo, mas o garimpo da Venezuela, também com a mesma situação que vocês, acho que todo garimpo, não fazem diagnóstico, o tratamento não é o tratamento adequado, tem um comércio ilegal de medicação. Então, os pacientes, às vezes, chegam bastante graves, né, com os que vêm de procedência dos garimpos, inclusive crianças, né?
A gente também tem se deparado com esse fluxo migratório de venezuelanos. Eles, muitos, infelizmente, vêm caminhando mesmo. Eu já atendi paciente que caminhou por 40 dias para entrar no Brasil, e ao longo desse caminho atravessam matas, se infectaram por malária e chegaram até a nossa fundação para os nossos cuidados. Então, é importante, é muito importante a história epidemiológica desse paciente. Atividades porque o mosquito ele gosta mais dos horários a partir das 17 horas e cedo, até 5, 6 horas da manhã. Então, atividades que vão desse entardecer até o amanhecer são de maiores riscos. Preciso fechar aqui, está me atrapalhando aqui agora. Os pacientes que dormem, né, em redes, a gente sabe que é um hábito comum. Eu sou nordestina, sou pernambucana, não durmo em rede por causa da minha coluna, da minha história de dentista, mas a minha mãe, toda vez que vem aqui na minha casa, reclama que não tem rede. Então, a gente sabe que nós gostamos de dormir ao ar livre, olhando o céu estrelado, e dormirmos em rede. O amazonense também, né, tem esse hábito, então isso expõe ao mosquito que vai fazer o seu repasto sanguíneo. Encontre ali o paciente quentinho, dormindo, e é o ideal para ele. Uma viagem por mais tempo que a incubação, né? A doença dura em torno de 7 dias, então a gente sempre orientar o paciente que, se ele vai viajar para determinada região onde tem malária, a gente sabe que Vivax não tem profilaxia, que ele esteja atento, porque já aconteceu. Nossa, são as histórias, né, que a gente vai tendo, mas eu tenho um sobrinho que ele viajou daqui para o Rio de Janeiro para passar as férias, e lá ele apresentou malária, e demorou bastante o diagnóstico, apesar dele morava em Porto Velho. Então, é importante essa história também, de quanto tempo a pessoa esteve na região e quanto tempo que essa febre apareceu. Próximo ao término e ao início das estações chuvosas, né? Agora nós estamos no verão amazônico, quentíssimo. Acho que Piauí também é muito quente, né? Compartilhamos essa temperatura, mas aqui tem feito muito calor, mas daqui a pouco começam as estações da chuva, a partir de outubro, e ela se estende voluptuosamente até março, mais ou menos. Então, essa época também a gente tem um aumento de casos de malária. E destinos de até 1.000 metros de altitude, são áreas que têm risco de transmissão, onde a gente pode ter o anófilo. O ciclo, não vou me detalhar bastante, não vou me detalhar muito, mas o que acontece? A fêmea vai fazer vem se alimentar de sangue, ela está grávida, e ela vai fazer a inoculação do esporozoito, né? Que vai ter uma migração. Logo depois tem um videozinho bem legal, curtinho, só para... ele tem um fim acadêmico melhor, né? Mostra assim ao vivo como acontece, e dá para a gente ter essa compreensão melhor visual. Então, ele tem uma migração para as células do fígado, para os hepatócitos, né? E essa tela está ficando na minha frente sempre. E lá ela pode, ele vai se transformar ou numa forma latente, isso aqui é o Vivax, que é a hipnozoíta, que é uma forma preocupante, porque é que faz a recaída, ou pode fazer ou evoluir para a forma esquizonticida, né? O esquizonte tecidual, desculpa. O esquizonte ele vai se fazer após determinado tempo de incubação, ele vai fazer a multiplicação em merozoítos, vai fazer a ruptura no hepatócito e começa a invadir as hemácias, principalmente a Vivax, que ela tem uma predileção por hemácias jovens,
A gente tem trabalhos aqui no tropical que mostram até presença de merozoítos na medula, né? Que ela gosta muito das células mais jovens das hemácias. Ela invade a hemácia, se diferencia entre o fozoíto, começa a fazer a esquizogonia sanguínea e os merozoítos vão se multiplicando e a cada multiplicação ele faz a ruptura das hemácias. Junto com isso é quando ocorre o período de febre, quando ocorrem essas reproduções, e também é responsável pelos sintomas como anemia, icterícia, por causa da liberação do pigmento. E depois, os merozoítos também se transformam em gametócitos, também se diferenciam no gametócito macho e fêmea, que é a forma que é infectante para o mosquito. Infectante não, porque ele não causa doença, mas é a forma onde volta para o mosquito para fazer a sua reprodução. Então, a gente tem dois ciclos. Um ciclo que ocorre no ser humano e outro ciclo que ocorre no mosquito, no invertebrado. Esse é o vídeo. The malaria parasite is an ancient organism. It has been with us since before we were human. Famous victims include Alexander the Great, Genghis Khan, and George Washington. Ai, parou antes do tempo. Espera aí, só um minutinho. Ver o que houve aqui. Malaria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. This mosquito is infected with the malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from clotting. Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target, the core of your body's blood filter system, the liver. Sensing its arrival at the liver, the parasite searches for an exit. A sentinel Kupffer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. The next generation of parasites are modified to infect a new target: red blood cells. Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls,
Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage, and coma. This year, 10% of people on Earth will be struck down with malaria. Countless millions have been killed by it. Most people who die from the disease are pregnant women and children under the age of 5. O vídeo ele se aplica bem mais à malária falciparum, né, onde a mortalidade é tão alta, por isso está entre as doenças negligenciadas. A gente sabe que na África ela comete milhões de pessoas e é uma das principais causas de óbito entre crianças e mulheres grávidas, certo? Aí vamos agora explicamos o ciclo, vamos falar sobre o quadro clínico. O quadro clínico da malária, ele é meio ingrato com a gente, né? Porque ele é bastante inespecífico, né? É febre, calafrio, sudorese. Eu costumo dizer para os meus alunos que calafrio, com febre, sudorese ou infecção urinária ou malária, primeiro sempre pensar na malária, se tiver história epidemiológica, porque a gente sabe que a malária também faz uma piúria estéril, então, antes de partir para os exames assim, inespecíficos, sair pedindo TGO, TGP, DHL, que não vão nos ajudar, às vezes até atrapalham, a gente pede primeiro, se tiver uma história epidemiológica forte, que corrobore com nossa hipótese, sempre a gota espessa, porque a partir dali a gente já resolve o problema do paciente e evita que peçamos exames desnecessários, que até às vezes nos levam a confundir, a erro de diagnóstico. Então, após frequentar uma área possível de malária, o período de incubação do falciparum é de 8 a 12 dias, Vivax um pouquinho maior, 13 a 17, e o malariae 18 a 30 dias. Em média, 15 dias, mais ou menos, né? Durante a crise, onde ocorre a lise das hemácias e a liberação dos merozoítos, o paciente vai apresentar calafrios, febres, sudoreses. A gente, academicamente, estuda que existe um padrão paroxístico. Na clínica, não é realmente assim que acontece, porque às vezes ele sofreu a picada de mais de um inseto, então ele está tendo mais de um ciclo acontecendo. Então, não esperar tão rigidamente esse padrão de 6 de febre sempre no mesmo horário, ou seguindo um horário, pode acontecer, a queixa maior de febre no final da tarde, mas pode acontecer em outro momento. A febre é intensa, com bastante calafrio, uma sudorese muito intensa e uma queixa de dor óssea. Aqui a gente usa o termo de febre quebra-ossos, né? Inclusive o doutor Heitor Vieira do Horário, ele brincava que existia um sinal clínico que era o sinal da toalha. Como o paciente sua muito, ele pega uma toalha e bota em volta do pescoço para poder enxugar o suor. Então, quando chegasse o paciente com o sinal da toalha, investigasse para a malária, porque isso é uma brincadeira, né? Associado a esse calafrio, febre, sudorese, que é a tríade clássica, a gente tem também cefaleia intensa, uma mialgia moderada, náuseas e vômitos, né? A gravidade, ela vai depender de acordo com se é uma prima infecção, dependendo da espécie, falciparum tende a ter maior gravidade, o tempo que ele está doente, que aí vai se reproduzindo, a gente viu que uma célula infectada libera milhares de parasitas, e isso também vai dependendo da parasitemia e do tempo de doença, e a gente vai sempre chamar atenção para os grupos de risco, né? As gestantes, as crianças, pacientes que têm malária pela primeira vez e os que são portadores do plasmódio falciparum.
Também chama atenção para idosos, tá? Idosos, às vezes, já são pacientes que têm problema renal, hipertensão, então, a gente merece atenção. O diagnóstico oportuno e o tratamento correto é o meio mais adequado para reduzir gravidade e letalidade por malária. Está no guia recente, né, o último guia publicado, que é de 2021. Então, pensar em malária, pedir a gota espessa, afastar aquela hipótese diagnóstica, vai nos dar chance para que a gente faça um tratamento adequadamente, se vier positivo, e com isso também a gente quebra a cadeia de transmissão, porque o paciente que ele fica circulando para o plasmódio no seu corpo, os insetos vêm, se infectam e vão infectar outros pacientes também. Então, às vezes, o paciente está ali naquele momento com febre, e daqui a mais alguns dias vem um irmão, vem o pai, e fala: a senhora atendeu meu irmão semana passada. Então, assim, a gente quebra essa cadeia de transmissão também quando a gente faz o diagnóstico oportuno e o tratamento. A malária complicada, ela tem... O que pode acontecer na malária complicada? O baço, por ser um órgão bastante friável, ele é passível de fazer ruptura, inclusive atraumática. Nós já tivemos casos de ruptura por acidente de moto, né? Ruptura por esporte, e a criança voltou para a aula de judô. Isso após ter melhorado a malária, né? Que durante o tempo. E também ruptura traumática, um paciente que ele foi em busca de tratamento, saiu do ramal caminhando, e quando ele conseguiu chegar ao hospital, ele tinha uma anemia caindo, e com ultrassom nós identificamos que era uma ruptura de baço, ele não tinha trauma nenhum, e foi feito uma esplenectomia. Qualquer tipo de sangramento, a malária não é como o dengue, que costuma fazer grandes sangramentos, né? Não, a fisiopatogenia é diferente, mas se acontecer o sangramento, chama atenção, né? A lesão renal, então, redução, ficar de olho na diurese daquele paciente, né? Se ele vai se apresentar oligúrico ou anúrico. Vômitos persistentes, além da desidratação, da perda de eletrólitos, também impede a administração da medicação oral. Paciente com uma anemia intensa, paciente hipocorado, né? Pode acontecer, às vezes, até pelo excesso de hidratação, que é um erro que a gente se depara aqui também, ser confundido com dengue, e faz uma hidratação e aí leva à ruptura de células pulmonares, você faz um edema agudo de pulmão, então precisa ser avaliado. Pacientes que, às vezes, até em uso da medicação, podem fazer metahemoglobinúria, vão ficar com cianose de extremidades, taquicardias, convulsão, claro, convulsão ou desorientação, qualquer sintoma neurológico chama atenção, prostração intensa em crianças, e um paciente que já tem uma comorbidade e faz descompensa dessa comorbidade, são o que a gente chama as malárias mais complicadas, merecem internação, às vezes até uso de medicação endovenosa, né? Manifestações laboratoriais, o que a gente espera encontrar quando solicita exames, né? Anemia grave, hipoglicemia, uma acidose metabólica, aumento da ureia e da creatinina, uma hiperlactatemia, né? E a questão de 3 ou mais cruzes de parasitas, né? Uma hiperparasitemia. Tá? Mas sempre chamando a atenção que não é através dos exames que a gente vai dar o diagnóstico, a gente precisa pensar na história clínica e, a partir da história clínica, pedir os exames, pedir a gota espessa para que a gente possa fazer esse diagnóstico, e
dependendo da gravidade do nosso paciente, é que a gente vai pedir esses exames laboratoriais. Não esperar esses exames para a gente dar o diagnóstico, porque você pode ser induzido ao erro, porque isso se aplica a diversas outras doenças. Mas depois que você dá o diagnóstico com Padre-Amoro, que é a gota espessa, se o seu paciente não está evoluindo bem, é um paciente que vai precisar ficar internado, são os exames que a gente costuma pedir para o nosso paciente. Os grupos de riscos, né? São viajantes de áreas onde a malária não é endêmica, porque aí ele vai ser um primo infectado, né? Por exemplo, os turistas que vêm de outro país para cá, pacientes que nunca tiveram malária e aí vão para uma área endêmica, podem ter mais gravidade. As crianças sempre, né? As crianças merecem nossa atenção, com maior risco de gravidade, gestantes, idosos, pacientes que não têm o baço, né, por alguma doença, anemia falciforme, ele fez esplenectomia, pacientes com imunodeficiências, os pacientes que estão em tratamento quimioterápico e pacientes que têm transplante porque também recebem imunossupressores. Quando a gente vai pensar em malária, né? Febre de qualquer... O diagnóstico para a gente abrir nossa hipótese diagnóstica. Em que situações a gente pode pensar na malária? Febre de qualquer intensidade, duração e frequência, não esperar um padrão, como eu falei no início, não esperar a febre é de horário. Então, o paciente tem que vir com a queixa que a febre é todo dia, 5 horas da tarde. Não é esse padrão, não podemos esperar por isso. Mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações, uma fadiga intensa. Nas síndromes febris hemorrágicas, ele funciona como diagnóstico diferencial, síndrome febril ictérica, síndrome febril neurológica, síndrome febril respiratória, menos, mas a gente precisa pensar, né? Lembrar da ruptura de baço, paciente com um quadro abdominal intenso, indivíduos que residem em local de pacientes diagnosticados com malária, gestantes que tiveram malária no início da gestação, em algum momento, e pacientes também que são doadores de sangue, a gente também precisa afastar se ele não tem malária para prevenir, né, a malária transfusional. Aqui é só para exemplificar a quantidade, dependendo da quantidade de parasitas, que o microscopista tem uma habilidade imensa, né, de contar, fazer essa contagem por quadradinho em função do número de leucócitos, e quanto maior o número de cruzes, maior é a parasitemia. Então, ela nos ajuda nisso. Queria assim, aproveitar o momento, fazer uma homenagem a gente. Durante a pandemia do Covid, infelizmente, os primeiros funcionários nossos que faleceram eram os pacientes, eram pessoas que trabalhavam com a malária, porque a pessoa vinha com a queixa de febre, já não tinha aquela precaução de contato tão grande, né? E terminavam se infectando pelo Covid, né? Foi uma coisa bem triste para a gente aqui na Fundação de Medicina Tropical, perdemos grandes funcionários. Acho que todo o Brasil sentiu. A gota espessa, ela é o padrão ouro, porque ela quantifica, ela identifica qual é o agente, né? Se é um falcíparo, se é um vívax, ele vai identificar qual é a espécie, então ela é o padrão ouro. Inclusive para verificação de cura, para controle de cura também, tá? Algumas situações onde não é possível ter um microscopista treinado, ter o microscópio, ter os corantes, ter as condições ideais. Podemos usar testes rápidos também, que vão fazer detecção de antígeno, mas não serve para segmento, né? Não dá para a gente, porque vai estar sempre positivo, então não dá para a gente ter a comparação de cura. Também tem os falsos positivos, não é o ideal,
mas às vezes é o que temos. Até, inclusive, passou um período lá no Tropical, em meio a essas dificuldades, também está fazendo teste rápido à noite, porque não tem microscopista no período da noite. A sorologia, em que situação a gente pede sorologia para anticorpos antiplasmódios? Ela não é para suspeita de malária, ela é para suspeita, eu só vi um caso nesses meus 11 anos de medicina tropical, de esplenomegalia tropical. Então, a esplenomegalia é importante, né? Então, pessoa que teve muita malária, e a gota dá negativa, e é quando a gente pede esse IgM antiplasmódio, não é uma situação comum, é bem raro realmente. E aí o tratamento é feito com cloroquina. Vigilância epidemiológica. Então, o que é um caso suspeito, né? Toda pessoa que apresente febre, que seja residente ou tenha vindo de uma área endêmica. O caso confirmado é o paciente que apresenta o parasita no sangue e o exame laboratorial confirmou. A gente precisa da confirmação para poder fazer o tratamento. A medicação ela não é liberada sem confirmação laboratorial, então a gente precisa ter a confirmação para poder liberar as medicações. A recorrência é quando o paciente não volta para a área endêmica, né? E ele reaparece com a nova gota espessa positiva. Isso acontece aproximadamente após 28 dias, que é a meia-vida da cloroquina, mas pode acontecer mais tardiamente, até 6 meses. Aí ela se divide, que a níveis práticos o tratamento é o mesmo, mas ela se divide na recrudescência, que é quando é a partir da forma hipnozoíta da malária vivax, ou quando é a partir das formas sanguíneas, que voltam a se multiplicar, talvez por resistência à cloroquina, a gente já tem casos de resistência à cloroquina, e a recaída é quando não houve o tratamento adequado da forma hipnozoíta, não houve ou o cálculo da dose certa, ou o paciente interrompeu o tratamento antes do tempo, e aí ele volta a ter recaída através da forma hipnozoíta. Qual é o objetivo do tratamento? O tratamento correto, né? Primeiro, a gente sabe que iniciando o tratamento, após 48 horas, o paciente já tende a ficar livre dos sintomas de calafrio e febre. A cefaleia persiste mais um pouquinho, ela dura em média uns 10 dias ainda com quadro de cefaleia. Então, é interromper essas manifestações clínicas, é o paciente ficar bem, né, em 48 horas. Quando se trata de Plasmodium vivax e ovale, a gente destruir os hipnozoítas para evitar o fenômeno da recaída e impedir o desenvolvimento dos gametócitos. Por quê? Porque esses gametócitos eles vão servir de alimento para novos anofelinos que vão fazer infecção em outras pessoas. Então, a gente também quebra essa cadeia de transmissão. É importante que a gente conte com essa rede de apoio, né? Tanto o agente comunitário de saúde como o médico. É muito importante a orientação adequada de como tomar os comprimidos, certo? Já vi pacientes tomando um comprimido de 8 em 8 horas, já vi alguns alguns erros de administração de medicação, então a gente precisa fazer, se o paciente não tiver, às vezes até pela febre mesmo, pelo momento que ele está passando, ele às vezes não compreende bem a sua orientação e também não é letrado o suficiente para entender a leitura da sua receita. Então, é importante que a gente faça desenhos, que a gente... normalmente, a primeira dose a gente dá lá no hospital mesmo, e, principalmente, a preocupação é maior quando na família tem diferentes pessoas doentes, né? Então, com pesos variados, em que a gente precisa ajustar a primaquina e que não se erre
nessa dose da medicação. Então, a gente precisa realmente fazer uma boa orientação para que a gente trate adequadamente, né? Os agentes comunitários de saúde nos ajudam bastante nisso, né? Principalmente quando se trata em casos que são pessoas mais idosas, para que ele faça essa visita. Menores de 1 ano a gente interna, todos os pacientes com menores de 1 ano com malária a gente interna para fazer o tratamento com internação, né? Pessoas com dificuldade de compreensão, então é importante que a gente dê essa assistência. O tratamento, quais são as drogas usadas para o tratamento? Mudou-se muito pouco, né, desde o início do tratamento da malária. A cloroquina é o clássico para tratar a malária, a forma da esquizogonia sanguínea, e ela é dada assim, a gente usa um esquema para adulto, 4-3-3, né? 4 comprimidos no primeiro dia, 3 comprimidos no segundo, 3 no terceiro. Para crianças, a gente precisa calcular essa dose. Então, é 10 miligramas quilo dia, 7,5 miligramas quilo dia também no dia 2 e no dia 3. Então, isso aí precisa ser calculado, né? Crianças menores de 10 quilos ou menores de 1 ano, a gente vai usar o arteméter com a lumefantrine ou o artesunato com a mefloquina. Tá? Já está no guia novo essa orientação. O guia todo mundo tem fácil acesso, né? A primaquina também, bastante conhecida por tratar as formas hipnozoítas, a gente usa a primaquina apenas na malária vivax. A dose, a gente tem 2 esquemas, o esquema curto e o esquema longo. Eu sei que para quem está assistindo e às vezes não faz a assistência à malária, parece bastante complicado, tá? Mas se qualquer colega se deparar com a dificuldade de prescrição, pode entrar em contato, eu vou deixar meu telefone. Inclusive, a gente vai instalar um serviço de telesaúde agora, com atendimento também para malária. Parece complicado esse cálculo, mas a gente, quando faz 2, 3 vezes, a gente passa a compreendê-lo e não vai ter grandes dificuldades. Então, a primaquina, a gente tem 2 esquemas, o esquema curto e o esquema longo. O esquema curto é o de 0,5 miligramas quilo dia por 7 dias. A primaquina, ela chama atenção por quê? Porque ela se deposita em tecidos adiposos, então ela realmente precisa ser calculada pelo peso. Então, se um paciente tem 120 quilos, ele vai precisar tomar 60 miligramas por dia de primaquina. 60 miligramas são 4 comprimidos de 15 miligramas. Então, precisa ser calculado adequadamente para que a gente evite as recaídas, tá? Então, isso é bastante importante. A primaquina é contraindicada em gestantes, em puérperas que estão amamentando e crianças menores de 6 meses, tá? E pacientes com deficiência de G6PD grave, eu vou falar um pouquinho da deficiência de G6PD. Recentemente não, né? Esses dias eu parei para pensar, tem 10 anos que a gente vem trabalhando com a tafenoquina, mas assim, foi aprovado em junho desse ano, passou pela Conitec, pela pesquisa pública, mas tem 10 anos que a gente estuda a tafenoquina, e a tafenoquina ela foi aprovada, é uma droga nova, né? Ela é um derivado da primaquina, na cadeia de carbono ocorre uma derivação e vem a tafenoquina. Qual é a vantagem da tafenoquina? Primeiro que ela é solúvel, primeiro que ela é dose única, né? Isso já imagina um paciente que tem que fazer um tratamento de 7 ou 14 dias, ou até 28 dias em alguns casos, e você tem uma medicação que você vai tomar a dose única, porque o que acontece? Como a primaquina ela trata as formas hipnozoítas, o paciente já não está mais apresentando febre, nem
febre nem nenhum sintoma. Então, a tendência dele a deixar de tomar a medicação é muito grande. E aí é quando ocorre as recaídas, certo? E a tafenoquina, ela vem como dose única, ela vem ajudando, potencializando a cloroquina, fazendo um clearance mais rápido, né, da lâmina, só que ela tem um grande problema, né? A gente sabe que aproximadamente 5% da nossa população, eu não sei a estatística aí no Piauí, mas aqui tem trabalhos que mostram que 5% tem deficiência da G6PD, que é uma enzima presente na hemácia. E quem tem essa deficiência de G6PD, ele faz uma reação, um estresse oxidativo muito elevado, e com isso aumenta a ruptura de hemácias, certo? E levando a um grau de hemólise importante, muito importante mesmo, causando... eu me lembro quando fui trabalhar logo no início no interior, comecei a atender malária, havia relatos de que na malária passada o paciente teve hepatite. Gente, o paciente teve hepatite na malária, depois foi que eu aprendi que, na verdade, esse paciente, principalmente em homens, porque ela é ligada ao cromossomo X, na verdade, o paciente tinha hemolizado pelo uso da primaquina. Então, é importante, hoje a gente tem dosagem de G6PD bastante fácil, com aparelhos portáteis, então não é uma grande dificuldade. E, no caso da tafenoquina, se o paciente hemolizar, eu não tenho como suspender a droga, porque ela é dose única, o paciente tomou, né, não tenho mais como suspender aquela droga. Então, é obrigatório, só pode liberar tafenoquina se fizer a dosagem de G6PD. A primaquina a gente arrisca, né? Começa a primaquina, se o paciente no terceiro ou quarto dia começar a apresentar uma icterícia importante, uma colúria importante, o paciente deve ir para uma unidade de referência onde possa ser feito o teste de G6PD. Hoje, com o aparelhozinho portátil, vai ser bem mais fácil, vai ter em mais lugares também para fazer a testagem da deficiência do nível de G6PD desse paciente. Então, quem pode usar a tafenoquina? Quem tem um teste, né, de G6PD maior que 6,1, e ela ainda não está liberada para os grupos menores de 16 anos. Eu acredito que mais alguns anos de estudo a gente também vai conseguir liberar, já vai começar a tafenoquina pediátrica, que vai facilitar muito, porque ela é solúvel, tem um gostinho melhor. O nome da medicação é o Couzenes. Então, você usa sempre a cloroquina e a tafenoquina, ou a cloroquina e a primaquina. Só que a tafenoquina, a gente tem que ter esse cuidado importante, essencial de dosagem CSPD do nosso paciente. Se esse paciente ele tiver um G6PD entre 4,1 e 6,1, ele vai poder usar, apesar dele ter um grau de deficiência, mas não é uma deficiência tão alta, ele vai poder usar a primaquina diária, certo? Então, sempre 3 dias de cloroquina com 7 dias de primaquina na dose 0,5 miligramas quilo dia. Se o paciente ele tem um teste com resultado menor ou igual a 4 unidades por grama de hemoglobina, ou ele é menor de 6 meses, ele não vai poder usar nem tafenoquina, nem primaquina, tá? Diariamente. Ele vai poder usar, o menor de 6 meses a gente não usa primaquina, mas o adulto que é deficiente, a gente usa 8 semanas de primaquina, o que antigamente se usava cloroquina semanal, mas a cloroquina semanal ela não é eficiente porque ela não age na forma hipnozoíta, então você ficava esperando o hipnozoíta se transformar e a cloroquina agir. Então, hoje a gente usa com segurança
mesmo que ele seja deficiente de G6PD, a gente usa com segurança 8 semanas de primaquina na dose de 0,75 miligramas quilo por semana. São 8 semanas usando. Aí aqui são os flyers que nós fizemos do lançamento, né, quando a gente lançou a tafenoquina para divulgar. Então, a tafenoquina para malária viva, que só pode ser prescrita se o paciente realizar teste de CSPD, é obrigatório. Se o teste não foi feito, vai prescrever a primaquina. Quem pode usar a tafenoquina? Quem tem o teste, pacientes com 16 anos ou mais, um teste maior ou igual a 6, tá? E quem não pode, quem tem G6PD baixo, menores de 16 anos, grávidas ou amamentando, e aqui, quando também o teste for indicar que é abaixo de 6, aí a gente não pode usar. É a legenda. Ah, tá, desculpa. No caso aqui, a tafenoquina ela não é usada em tratamento para... se o paciente recaiu, aí a gente não vai usar a tafenoquina. Aí a gente vai usar a primaquina. Volta para o esquema antigo com a primaquina, se ele recaiu em uso de tafenoquina. Certo? Essa tabela é tirada do Ministério do Manual do Ministério da Saúde. Ela foi feita, na verdade, principalmente para facilitar a vida do agente de saúde, né, que tem a facilidade de identificar, e também para o nosso paciente, também a gente pode usar essa tabela, que aí ela é feita para identificar os dias de tratamento. Então, por exemplo, primeiro dia, você vai tomar, dependendo do seu peso, vai tomar quantos comprimidos de cloroquina, né? Você vai marcar 4, e vai usar a tafenoquina, 2 comprimidos de 150 miligramas, né? A cloroquina, ela sempre, não depende do peso, ela sempre no primeiro dia são 4 comprimidos, certo? No segundo dia, o paciente não vai mais usar a primaquina, né? Ele usou tafenoquina. Então, no segundo dia, ele vai usar 3 cloroquinas e 3 cloroquinas, né? Independente do peso dele. Não vai variar, não tem variação. Aqui, as crianças menores de 6 meses, a gente vai usar o Artemether com a lumefantrine de 12 em 12 horas, né? Se ela for maior do que 6 meses, a gente pode usar a primaquina na dose calculada pelo peso dele, então ele vai 0,5 miligramas por quilo de peso. Aí também vem o esquema já facilitando a dosagem, aqui ele vai tomar 1 comprimido de 5 miligramas, quando a criança é maior, então ele vai mostrando aqui, aí presta atenção aqui que a partir de 4 a 8 anos, ele passa a tomar 1 comprimido de 15 miligramas. Então, essa diferenciação aqui é bastante importante. Desde o farmacêutico que vai liberar a droga, até explicar para a mãe, né, colocar em saquinhos, em caixinhas separadas, para ela não confundir, porque, infelizmente, os comprimidos são idênticos. Tanto o de 5 como o de 15 tem a mesma forma. Então, aqui a gente segue a tabela. Lembrando que eu dei o exemplo de um paciente com 120 quilos, ele vai tomar 4 comprimidos de 15 miligramas de primaquina. E assim se segue o tratamento até ele terminar a cloroquina, né? Aqui, primeiro dia, segundo, terceiro dia, depois ele segue só com primaquina. Aqui a segunda opção para a gente fazer o tratamento do Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale, a gente vai usar o artesunato com a mefloquina para crianças menores de 1 ano. E aí também
o mesmo pensamento de... Hoje ainda não está... o manual não preconiza isso, mas a tendência é que a gente sabe que a criança não tem uma boa absorção da cloroquina, a tendência é que talvez nos próximos anos a gente tenha mudança desse manual e a gente passe a usar o artesanato com a mefloquina também para crianças até 3 anos. Isso é, assim, um spoiler, né? Não é nada ainda, não foi aderido ainda pelo Ministério da Saúde, tá bom? Vamos lá. Aí tem a tabela bem completa até o 7º dia. Situações especiais, a gestante que ela não pode tomar primaquina, ela vai tomar cloroquina naquela dose de 4 3, né? 4 comprimidos no primeiro dia, 3 no segundo, 3 no terceiro, e vai ficar fazendo uma profilaxia de 5 miligramas com cloroquina. Gestante não pode estar primaquina, gestante não pode estar fenoquina. Para a gente evitar, a gente sabe que a malária na gestação, ela pode causar danos para o bebê, para que ele nasça de baixo peso, não tenha um bom desenvolvimento, cause anemia na mãe, piore todo o quadro da gestação em si. Então, ela usa a cloroquina para tratar aquela fase sindrômica, né, com os sintomas, e depois ela fica fazendo uma profilaxia de 5 miligramas quilodose semanal até o primeiro mês que o bebê nasceu. Então, isso é muito importante, né? Muitos colegas passam por 8 semanas, e não é por 8 semanas. Se ela tiver no primeiro mês de gestação, infelizmente, ela vai tomar essa cloroquina semanal até o bebê dela completar 1 mês. Pacientes que têm deficiência de G6PD, a gente não pode usar primaquina, se ele estiver abaixo de 4,1, aí a gente vai usar a primaquina na dose semanal por 8 semanas. Se houver recorrência, a gente não usa a cloroquina, vai usar o arteméter com a lumefantrina ou o artesanato com a mefloquina e a primaquina, e nessa situação a gente faz o esquema longo de 14 dias, tá? A gente estende um pouquinho. Já houve situações de a gente fazer até por 28 dias. A gente vive uma situação em relação às drogas antimaláricas que elas não são, têm um metabolismo não tão claro, não são tão bem estudadas, são drogas baratas, de países pobres, de doenças negligenciadas, então, às vezes, a gente não tem todo o conhecimento a gente que tem de outras drogas. Então, há situações especiais em que a gente usa até por 28 dias a primaquina, se aquele paciente tiver muita recorrência e não tiver voltado para a área de malária. Ele está realmente em área não endêmica e está havendo recorrência. A deficiência de G6PD, eu adiantei um pouquinho, falei que é um defeito enzimático, é uma enzima que está grudada à hemoglobina. Chama a atenção o seguinte: se o seu paciente teve uma anemia severa e ele transfundiu, eu não posso dosar mais a G6PD daquele paciente, porque aí eu vou ter a G6PD da hemoglobina que ele recebeu. Então, eu só posso dosar uma nova G6PD após 120 dias, tá? Então, ele leva a um estresse oxidativo que causa uma hemólise importante, né? E isso vai levar a anemia grave, colúria, fadiga, icterícia, que acontece em torno do 3º dia do uso da primaquina, né? Aí a gente suspende a primaquina, trata os sintomas, dependendo da evolução dele ali, porque ele às vezes faz insuficiência renal, raro, mas pode acontecer dele precisar dialisar, mas normalmente é reversível, transfunde, se for o caso, você vai dar o suporte hemodinâmico que o paciente precisar, né? E por isso que a gente chama bastante atenção do G6PD, porque ele não pode ser usado com a tafenoquina. Apesar da tafenoquina ser uma droga excelente, de fácil adesão, solúvel, ela tem esse porém que precisa ser bastante
martelado, né? Aqui é a tabela para gestante, né? Que aí eu já conversei com vocês, já expliquei da cloroquina. Depois ela vai usar a cloroquina até o primeiro mês de vida da criança. Ela faz o tratamento de 4-3-3 e depois ela segue com essa cloroquina semanal até um mês de aleitamento. Essa outra tabela é o tratamento semanal da primaquina. Para quem tem deficiência de G6PD, você vai calcular 0,75 miligramas por quilo e vai fazer semanal por 8 semanas. Ai, um erro aqui. Isso está bem descrito, isso aqui é copiado do nosso manual. Quando a gente... então, assim, está bem, é de fácil acesso para todo mundo, dá para baixar na internet, né? Gestantes e puérperas e crianças em lactação, a gente vai usar o Artemether e lumefantrine, e também no caso de recorrência, a gente não usa a cloroquina, porque já há estudos de comprovação de resistência à cloroquina, apesar dela ser a primeira escolha, em caso do paciente ter uma recaída, a gente vai usar o Artemether com a lumefantrine, tá? Finalizando aqui também... Vou deixar aqui. Obrigada. Finalizando também aqui a tabela para usar se o paciente tem uma recorrência de Vivax, aí aqui também o artesunato com a mefloquina e também o cálculo, lembrando, menor de 6 meses não pode primaquina, e o cálculo da primaquina é bem autodidático, né? Acho que está sendo até chata essa parte da aula. Tem que realmente olhar a tabela sempre, até você dominar, você está familiarizado com essa tabela, tá bom? O tratamento da malária, eu nunca vi nenhuma malária, infelizmente. Nossos microscopistas são muito bons. É cloroquina, tá? 4-3-3. Em crianças menores de 10 quilos, artemether com lumefantrine, artesunato com mefloquina. Não muda nada. Aqui também, tudo isso está lá no manual, tá certo? O falciparum, a malária falciparum. Aí essa a gente não tem como usar cloroquina. Aí tem que realmente, no falciparum, a gente tem que usar uma droga derivada do artesunato, é o artesunato mais a lumefantrine ou o artesunato mais mefloquina, e aí a gente faz só uma dose de primaquina, ela não tem forma hipnozoíta, mas você faz uma dose de primaquina para matar os gametócitos, tá certo? Lembrando sempre que primaquina continua, as contraindicações dela continuam para mesmo que o paciente tenha falciparum. Aí a tabelinha também com as doses direitinho, está lá no nosso manual. O nosso grupo participou da elaboração do manual. Gestantes, artesunato com mefloquina, artesunato com mefantrine, né, se ela for portadora da malária falciparum, por 3 dias, e se necessário, como ela não vai poder, como não vai adiantar, a falciparum não faz recorrência, né? Ela não tem a forma hipnozoíta, então não tem necessidade da gente fazer aquela cloroquina semanal para a forma hipnozoíta. Porém, é importante que a gente alerte essa paciente que, se ela apresentar febre, ela faça uma nova gota espessa, uma lâmina de verificação de cura mensalmente, né? Se houver falhas, você inverte. Se ela apresentar um novo episódio de falciparum, aí você inverte. Se usou artesunato com mefloquina na primeira vez, vai usar o artemether com a lumefantrine e vice-versa. A tabela também lá do manual, detalhadinha.
Infecções mistas. A gente sabe que alguns pacientes eles podem apresentar desculpa, o calor realmente é muito grande e a gente resseca. Alguns pacientes podem apresentar falciparum e vivax. E não é incomum, você começa a tratar e com 2, 3 dias o paciente continua com febre, repita a lâmina, porque às vezes você diagnosticou ali uma vivax no início, ele ainda não tinha formas da falcíparo, ele tinha sido infectado pelos 2 plasmódios em momentos diferentes. Se esse paciente persiste com febre, no 3º ou 4º dia, repete lâmina e não já aconteceu da gente estar tratando uma Vivax e ele tinha uma malária mista, ele tinha Vivax e falcíparo. E aí a cloroquina não trata falcíparo, então você precisa usar o arteméter com a lumefantrina ou o artesunato com a mefloquina por 3 dias, e ela trata a Vivax. Agora, o inverso não é verdadeiro, né? A cloroquina não trata o falcíparo. Se for malária mista e ele tem falcíparo e Vivax, ele precisa também, então ele tem que associar os 2 tratamentos. Tem que associar o tratamento da falcíparo e precisa também lembrar que a Vivax faz a forma hipnozoíta e a gente vai precisar usar a primaquina por 7 dias, lembrando sempre das contraindicações que permanecem gestantes, puérperas no primeiro mês de lactação, crianças menores de 6 meses, né? São contraindicações em qualquer situação. Aí vem a tabelinha também explicando, mostrando direitinho, toda coloridinha, de fácil compreensão. Malária complicada, né? A malária, principalmente a malária cerebral, ou um paciente que faz uma descompensação, tem uma doença pré-existente, então é uma emergência médica, você vai fazer meio quase que um protocolo de sepsis, glicemia, hemograma, parasitemia para saber, gasometria arterial, só não vai entrar com antibiótico, né? Mas você vai dar o suporte hemodinâmico intensivo para esse paciente, se houver necessidade também de suporte ventilatório, fazer tudo. Nesses casos, a gente não vai usar medicação oral, né? Se o paciente faz uma malária grave, a gente vai usar o artesunato EV ou intramuscular, 3 doses, por no mínimo 24 horas e até 7 dias, porque se você começa com 24 horas e esse paciente já melhora, você pode passar para medicação oral, aí você inicia o tratamento por medicação oral. Se por acaso, em alguma situação, esse paciente não melhore, você pode usar até 7 dias do artesunato. Aí tem as doses, a criança menor que 20 quilos, 3 miligramas quilo dose. O adulto, você faz uma dose de ataque, 2 miligramas quilo dose, depois diminui de 12 em 12. Pode usar a clindamicina EV em 20 miligramas quilo dia, dividido em 3 doses também por 7 dias. Também está descrito lá no nosso manual de malária, tá? Aí aqui chama a atenção que a dose 1 é na admissão, imediatamente, assim que o paciente chega. A dose 2 são após 12 horas e depois, no 2º, 3º dia, após 24 horas, tá? Se com as 3 doses ele não pode tomar medicação oral, ele vai continuar esse tratamento parenteral a cada 24 horas, no máximo 7 dias, né? Pode tomar medicação oral, você vai prescrever as drogas derivadas do ACT por via oral, né, que é artesunato com a mefloquina. É importante que a gente faça sempre que possível, principalmente em áreas que o número é pequeno de pacientes, que a gente consegue fazer isso, a gente fazer a lâmina de verificação de cura, para a gente verificar se o tratamento foi eficaz e diferenciar se
houve um caso de recorrência. Então, o falcíparo a gente faz no dia 3 e no dia 42. Se malária vivax ou mista, faz no dia 3. A gente costuma fazer D28, D42 e até o D63, porque pode ocorrer até o D63, ele recair da Vivax. E a malária grave você faz lâmina diariamente. Aqui falando D0, D7, 14, 21, 28. Com 28 dias é a meia-vida da cloroquina, a cloroquina termina, aumenta a chance do paciente, se ele não fez o tratamento adequado, da forma epinozoíta dele recair, e aí a gente faz uma nova lâmina no D42 e avisar que nos próximos 6 meses, qualquer situação de febre, calafrio, que não tem uma origem identificada, é importante que ele procure fazer logo outra lâmina de malária. Proteção, evitar atividades do pôr do sol ao amanhecer, né? Usar roupas claras e de mangas longas quando tiver atividade ao ar livre, dormir com mosquiteiro. Aqui a gente, quando fez o estudo da tafenoquina, ao final do estudo a gente sempre dá, ao final do estudo não, ao final do tratamento a gente doava mosquiteiro impregnado por um inseticida. O uso de repelentes adequados para a idade da criança, né? Apesar de não ser uma medida tão efetiva, mas a gente faz essa recomendação de uso de repelentes para evitar o contato. Então, realmente é evitar o contato. É engraçado que tem umas situações que aqui as pessoas têm sítio, né? Tem um ramal que tem muita malária, ramal do Brasileirinho, e aí a esposa, quando o marido sai para tomar medicação, ela chega para mim e fala: olha, fale para ele que ele não pode mais voltar lá para o sítio, que ele tem que deixar o sítio. Eu falei, meu Deus, que conflito de interesse, como é que eu vou falar isso? Ou então, eu já peguei um paciente que ele teve mais de 60 malárias, e aí, nesse caso, eu falei, nossa, e o senhor continua morando lá nesse local? Ele falou, doutora, é onde eu posso morar. Então, as situações, as orientações, elas também se baseiam na vivência da pessoa, né? A gente tem que ter essa empatia de conhecer a história do outro paciente. É lógico que se é um paciente idoso, é um paciente que tem chance de fazer complicação, a gente recomenda mais cuidado para evitar voltar para aquelas áreas endêmicas. Crianças menores, aumentar essa proteção com mosquiteiro, cuidados ao dormir, né? Mas a malária, o nosso caboclo, de certa forma, sabe conviver bem com a malária. Felizmente, a gente não tem uma mortalidade, mas nem por isso a gente deixa de lutar para que a gente não tenha mais malária nas Américas, não é isso? Gente, eu termino aqui a minha aula.